Fala galera, como é que vocês estão? Beleza pura? Então, olha só, nós vamos trabalhar hoje um assunto vai ser bem aplicado na nomenclatura de compostos orgânicos que nós começamos a trabalhar semana passada. Na semana passada nós falamos de hidrocarbonetos de cadeia simples. Eu chamo de cadeia simples. Por que simples? Porque são ali cadeias abertas ou fechadas, como nós vimos, mas nelas não incluem as ramificações. O nome das ramificações, gente, é importante a gente compreender, porque é o seguinte: quando formos dar nomes aos compostos, e esses compostos, se eles tiverem cadeias que são ramificadas, cada ramificação recebe um nome. E eu quero conversar com vocês agora, nesses próximos minutos, as principais ramificações. Existem outras que a gente quase não trabalha, mas eu vou enfatizar para você aquelas que mais aparecem. Graças a Deus que a que mais aparece são as mais simples, né? Às vezes nós vamos ter ali a presença de uma ou outra que ela é a mais estranha, mas não é tão frequente. Então, ó, eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Seria muito bom se estivéssemos juntos, né? Para eu poder estar aí e falar assim: Fabinho, ô, para ali, Baense, para de conversar, filho. Nossa, conversa demais, Baense. Baiano, vamos lá, meu irmão, para de conversar um pouquinho, né? Ô, Débora, para de conversar com a Miriam, Débora, vocês duas conversam demais. Né? Então, eu queria estar aí, sabe, para conversar com vocês, porque isso faz parte da nossa relação, né? Para poder falar para Amanda, eu não sou PH, Amanda. Não sou o PH, mas, né, eu espero que você goste de mim assim como você gosta do PH, Amanda. Mas vamos junto que eu vou te ensinar algumas coisas, você vai aprender comigo hoje, né, pra gente poder conversar. E aí, ao longo desta aula, eu vou tentar simular as mesmas brincadeiras, mesmos conflitos que a gente tinha em sala. Olha só, eu preciso que você entenda o seguinte: o que é uma ramificação? É um grupo de átomos que parte ou que sai de uma cadeia que eu vou chamar ela depois de cadeia principal. Nós vimos na última aula um pouco sobre cadeia principal. Cadeia principal, queridos, por definição a gente vai registrar isso em outras aulas aí, maior sequência de carbono, que contém maior número de ramificações, que contém maior número de insaturações, ou seja, duplas ou triplas ligações. E também aquelas que apresentam grupos funcionais. Nós, no momento, estamos trabalhando com hidrocarbonetos, então depois a gente vai ver essa ideia de grupo funcional. Agora, olha só, eu vou colocar aqui, ó, uma cadeia que ela vai pegar todo o quadro. Então, ó, aqui seria uma parte, né, uma cadeia, e eu vou representar pela forma de bastão, e aí a gente vai colocar ligado a ela os principais grupos para a gente ir nomeando eles, né, ao ponto de explicarmos para vocês cada um deles, por que eles recebem esses nomes. Olha só, vem comigo. Nesse primeiro aqui, eu vou colocar uma ramificação que é formada apenas por um carbono. Um carbono, nós precisamos lembrar lá daqueles prefixos, lembra? Met, et, prop, but, pent, ex, et, oct, e até nona e dec, né? Então, ó, um carbono, nós temos que nos lembrar que a proposição dos nomes dos radicais, né, o radical aqui seria o met. Só que aí, por ser uma ramificação, nós temos então aqui, ó, a terminação il. Todo radical vai ter a terminação il ou ila. Alguns exercícios talvez vocês vão falar assim: tem a presença do radical metila. É a mesma coisa que metil, certo? Então, ó, um carbono, met, por ser um radical il. Então, metil. Aí, nós temos uma outra que seria assim, ó, 2 carbonos. Lembre-se, ó, ligado à cadeia principal. Quando nós temos a presença de 2 carbonos, nós vamos ter 2, o prefixo que indica 2 é o et. O prefixo que indica um radical é o
Desculpa, o sufixo que indica o radical é o il. Então nós vamos ter aqui com 2 carbonos, nós chamamos de etil, certo? Desculpa. Olha só, a Bebel me mandou até uma pergunta sobre isso, né, sobre os radicais. Eu fiquei muito orgulhoso, Bebel, eu vi que você está estudando, né, e dizendo que você está curtindo a química orgânica, e eu acho bom. E por favor, Flavinha, não vai ficar com ciúme, né? Nem a Flavinha, né não, gente? Porque as duas elas têm umas manias de ficar com ciúme. A Flavinha da Flavinha, uma fala que tá traindo eu, que não sei o quê. Aí o João Lucas fica brigando com a Flavinha também e vira aquela coisa. Mas isso é particularidade, eu sei que vocês se amam, né? E nós nos amamos todos em Deus. Olha só, meus queridos, tem uma outra ramificação que ela é assim, ó. Ela tem então, ó, CH2, CH3, opa, mais um CH2, que é com 3 carbonos. Outra coisa, hein? CH2, CH3. Ou seja, são 3 carbonos ligados entre si. Queridos, olha só, 3 carbonos ligados entre si, met, et, prop. Então nós vamos ter aqui, ela é chamada de pró, e por ser um radical, il. Então, propil. Propil é uma que ela aparece de vez em quando. Essas duas aqui, ó, elas aparecem muito, tá bom? Então já fica a dica. Só que aí, gente, tem uma outra que aparece muito e que ela causa um pouquinho de confusão. Que é essa daqui, ó. Nós vamos ter, ó, um carbono ligado aqui, outro carbono, completando os hidrogênios, né? Essa ramificação aqui, olha só, queridos, vem comigo. Ela tem quantos carbonos? 1, 2, 3 carbonos. Ué, então é propil. E realmente ela é propil. Ah, beleza, propil. Ué, mas ela é igual a essa de cima? Não, ela não é igual a de cima. Só que aí, será que nós poderíamos ter então 2 ramificações que são diferentes, mas que apresentam o mesmo nome? É lógico que não. Essa ramificação vai aparecer tanto, gente, vocês nem imaginam. Então, ó, vamos entender qual seria um nome para ela e a partir da análise dela, né? Olha só, ela tem 3 carbonos, por isso ela é então propil. Agora, esses 3 carbonos não estão ligados da mesma maneira que aqueles. Observe que esse carbono central, ele tem ligado a ele 2 grupos iguais. Na química, queridos, nós temos uma palavrinha, na verdade um termo, que ele traz sempre essa ideia de igualdade, de coisas iguais, que é esse termo aqui, ó, o termo iso. Então, ó, qual que é o nome dessa ramificação? Isopropil, certo? E eu preciso que você guarde, porque ela aparece muito. O iso vai aparecer em outras, né, em outras ramificações, mas enfim, essas duas elas são diferentes no modo em que os átomos se organizam, certinho? Olha só, queridos, aqui ó, nós vamos trabalhar com outra, para não ficar carregado demais, eu vou puxar esse espacinho aqui, depois eu ponho mais uma, e aí a gente trabalha as outras questões, né, referentes aí a 4 átomos de carbono e assim por diante. Olha só, queridos, aqui nós temos uma ramificação que é a chamada de etenil. Ah, ela aparece muito? Não, não aparece muito. Tá? Por que ela não aparece muito? Porque é uma ligação que geralmente é uma ramificação que geralmente vai aparecer ou em cadeias fechadas, né? E tem até um importante hidrocarboneto, o estireno, que é a base da produção de isopor, né, que é justamente com essa ramificação. Mas aí, só lembrando aqui, que uma aluna me perguntou, né, foi a Bebel, ela me mandou uma pergunta no particular, dizendo o seguinte: Eninho, e quando tem uma ramificação que contém dupla ligação, né, como ela vai chamar? Existe esse tipo de ligação? Então a minha resposta é, ela existe, porém, ela aparece geralmente em cadeias muito grandes ou em cadeias fechadas.
ela é essa daqui, ó. Ela tá assim, ó, vou até pôr ali preta, que ela não é tão evidente assim. Então, ó, completando os hidrogênios, 1, 2, faltam 2 ligações, 1, 2, 3, aqui tem uma. Olha só, essa ramificação, ela é chamada de ET, né? Por que ET? Porque ET é uma definição para 2 carbonos. Mas aí ela tem uma dupla, né? E tendo dupla, gente, ela vai então precisar ter aqui, ó, no seu nome, a referência dessa dupla, que é o en, lembra? E a terminação de um radical, que é o il. Então, ele é chamado de etenil. Porém, essa ramificação, às vezes ela aparece assim, ó, com o nome vinil, certo? Então fica a dica aí, das principais ramificações menores. E aí agora depois vou fazer de novo aqui a nossa linha e nós vamos trabalhar com as 4 ramificações formadas por 4 carbonos. Olha aí, espera aí. 4 ramificações formadas por 4 carbonos. É isso mesmo que você entendeu. 4 ramificações diferentes, mas que todas elas são formadas por apenas 4 átomos de carbono. Você pode ter certeza que algumas delas são aquelas que puxam o tapete da galera, mas do meu segundo ano, que está aqui, ó, no meu coração, isso não vai puxar de jeito nenhum, porque esses são 10 e vocês vão tirar de letra esse negócio. Vem comigo, só um tempo de apagar aqui assim, ó, fazer aquela mágica? Bora! Só fazer aquela mágica, fazer assim, ó. Tum! Olha só, gente, depois do quadro todo apagado, mantive ali só a nossa cadeiona, né? A nossa cadeona. Só lembrando da piadinha. Carbono foi preso. Luana, o que ele falou pro guarda? Ah, você lembrou, né, filho? Você lembrou, né? Ele falou o seguinte: eu tenho direito a fazer 4 ligações, senão eu quebro essa cadeia. Ah, beleza? Olha só, vamos comigo, gente. Eu disse que nós vamos falar agora de 4 ramificações que são formadas por 4 átomos de carbono. 4 átomos de carbono, gente, tem diferentes maneiras de se ligar um ao outro. Então, ó, eu vou pôr todas elas e aí depois a gente vai falando, né, do nome e por quê, baseado em quais características esses nomes são dados. Então, ó, vem comigo. Nós temos aqui, ó, uma que ela tem 4 carbonos na sequência um do outro, né? Então, ó, 4 carbonos na sequência um do outro. A outra, ela tem o seguinte, ó, ela tem aqui um carbono, só que aí, esse carbono tem um outro e tem um outro. Então, aqui completando os hidrogênios, daí a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as características deles. 1, 2, 3, 4. Aí, tem uma outra que é assim, ó, ela tem um carbono, só que esse átomo de carbono tem um outro ali, e aqui segue então CH3. Aqui falta uma ligação com o hidrogênio que está ali. E aqui nós vamos ter a última, que ela é então desta forma aqui. Observe que as 4, elas têm 4 átomos de carbono. Ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas elas têm 4 átomos de carbono. Mas, Eninho, fala pra mim então. Se tem 4 átomos de carbono, o prefixo que indica 4 átomos de carbono é, vem comigo, met, et, prop, but. Tem uma aluna que eu nunca esqueço dela, gente. Ela fala assim, but. Ela fala pra mim sempre, isso é but. Então fica a dica, é but e não boot. Boot é pra nós, né? Brasileiro, eu falo inglês, vocês sabem que eu falo inglês perfeitamente, então é but. É assim que tem que falar. Olha só, queridos, vamos identificar as diferenças entre elas. Porque essas diferenças vão me ajudar na hora de lembrar o nome de todas elas. E ó, pasmem, as que mais aparecem, né, e que trava muito, é esta. De vez em quando ela vem. E, né, dessas 4 que eu estou dizendo, esta e esta aqui às vezes, né?
Mas, enfim, quando elas vêm para derrubar um pouquinho. Só um minutinho, hidratar. Galera, hidratem-se. Nossa, também foi um banho além de hidratar. Foi igualzinho em sala, né, gente? Olha só, 4 carbonos, nós vamos dizer então que esses 4 carbonos ligados entre si, olha, se eles estão ligados entre si, nós vamos chamar eles então de but. Ah, por que but? Porque são 4 carbonos. Toda ramificação tem o il. Essa é chamada de butil. Butil, simples assim. Alguns autores vão chamar ela de N-butil. N seria de normal, né? Butil normal, tá certo? Então talvez se você nos exercícios observar que é um N antes do butil, é porque ele está dizendo que é o butil normal. 4 carbonos ligados numa sequência, né? Um com o outro. Agora, olha só. O que acontece nessa daqui? Uma outra observação importante é você sempre associar a classificação do carbono que está ligado à cadeia principal. Então, ó, esse carbono que está ligado na cadeia principal, ele é um carbono primário, porque ó, ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono, certo? Então é importante você vir aqui ó, e identificar que esse é um carbono primário. Ah, essa daqui, esse carbono está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Ele também é um carbono primário. Nós temos 2 ramificações que têm carbonos primários ligados direto na cadeia principal. Isso me ajuda um pouquinho. Agora, qual é a diferença dessa para essa? Observe que nessa daqui, ó, você tem esse átomo de carbono que ele está ligado a 2 grupos iguaizinhos, certo? Lembra do que eu falei no propil? Lembra? Né? Quando nós temos na química uma coisa que tem algo que é igual ou semelhante, o termo iso aparece. Então, ó, esse que tem o grupo ligado aqui, 2 grupos iguais ligados a um dos carbonos, ele vai ser chamado de iso. Iso o quê? 4 carbonos, but, né? But. E por ser uma ramificação, il. Então nós temos aqui, ó, isobutil. É o nome desse radical. Queridos, isobutil é o nome desse radical. Ó, não coloca o hífen. Foi uma última das recomendações do IPAC. Nesse caso, nós temos a palavra seguida. E aí, na hora de nós colocarmos a nomenclatura, nós vamos aprender depois que nós devemos colocar os radicais em ordem alfabética. Nesse caso aqui, ó, eu vou levar em consideração a ordem alfabética do I, né? Porque o nome dele é isobutil. Por quê? Iso, porque tem um carbono, tem 2 grupos que são iguais, que estão aqui ligados. But, porque são 4 carbonos. Il, porque é uma ramificação. Isso é uma regrinha, gente, para te ajudar a memorizar. Porque, na verdade, você tem que guardar esses todos. Agora, olha só. Dá uma olhada aqui comigo. Nesse grupo, ele tem 4 carbonos. Mas veja só. O carbono que está ligado na cadeia principal, ele está ligado aqui ó, a 1 a 2 carbonos. Ou seja, ele é um carbono secundário. E por ser um carbono secundário que se liga na estrutura, só um parênteses. Quando eu analiso isso, eu estou analisando os radicais separados da cadeia, né? Então não estou classificando os carbonos de acordo com o que ele está ligado, mas sim ele separado da cadeia. Todo nome, toda análise dos radicais é feita fora de alguma cadeia principal, certo? Então, ó, se é o carbono secundário que está ligado ali, nós vamos ter então essa informação aparecendo no seu nome. Porque ele vai ser chamado, queridos, de SEC. Por que SEC? SEC de secundário, né? De carbono secundário. SEC, 4 carbonos, but e troquei aqui as cores, gente. Eu sou chato com cor, vocês sabem, gente, que eu sou chato com cor. Né? Ainda mais que vocês já acostumaram tanto com as minhas cores, que até quando eu erro as cores, vocês me perguntam e pedem para eu mudar. Né? Então, ó, SEC, but, porque são 4, e o il, que é roxinho, né? O il por causa do radical. Então, qual que é o nome desse radical aqui?
sec-butil, beleza? Por fim, né, o outro que tem aí 4 carbonos, ó, a mesma ideia. Vamos analisar o carbono que está ligado na cadeia principal. Esse carbono que está ligado à cadeia principal, ó, ele está ligado, ó, 1, 2, 3 carbonos. Então ele é um carbono que nós chamamos de terciário. Se ele é um carbono terciário, qual será o nome desse negócio então? Baseado no que nós vimos ali. Ele vai ser chamado de terc-but e uil. Ou seja, o nome desse radical é terc-butil. Terc-butil, certo? Ou você vai ver talvez em alguns exercícios, eu já vi ao longo dessa trajetória que a gente tem na química, alguns chamando de terciobutil. Ou ainda, tem alguns mais preguiçosos um pouquinho, que eles vão pôr simplesmente assim, gente, ó. T-butil, tá? T-butil. Aqui, ó, vai ser somente S-butil, certo? O I-butil eu nunca vi, mas N-butil sim. E isobutil aparecem os nomes. Mas esses dois podem aparecer desta forma aqui. Beleza pura? Olha só, queridos. Nós temos então aqueles de cadeias alifáticas, né? Os principais deles. E agora eu quero trabalhar com vocês 3 dos principais cadeias, né? Ramificações aromáticas que nós vamos identificar ocasionalmente em algum exemplo. Beleza? Aquele toque de mágica para a gente apagar tudo e aí a gente continua. Blim! Então, ó, gente, vamos continuar aqui. Deixei só o cadeião. Nós vamos agora trabalhar os 3 principais aromáticos que tem. Gente, eu estou dizendo os principais. Se você pegar o seu livro, você pode ter certeza que lá vai ter alguns outros. Trabalharei alguns deles nos exercícios com vocês. Mas os principais eu quero trabalhar aqui, que são aqueles que vez ou outra aparecem. Olha só, se estamos falando então dos aromáticos, nós vamos ter esse daqui, olha só, o anel aromático, né? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Aí, nós temos um outro que é assim, ó. Tem aqui um CH2. E ligado a esse CH2 nós temos o anel aromático. E aqui nós vamos ter um outro que na verdade ele tem 2 anéis aromáticos conjugados. Certo? Olha só, queridos. Eu vou pôr um outro aqui que ele é assim, ó. Dois anéis conjugados. E aí, deixa eu ver como que eu posso fazer para eu representar um outro. Tem hora que dá uma confusão, mas eles são um pouquinho diferentes uns dos outros. Olha só. Vamos ver as diferenças entre eles. Então, na verdade, não são 3, são 4. Mas esses dois aqui, você vai ver que é só a mudança no lugar do outro que está ligado. E aí, gente, infelizmente, mas isso causa um pouquinho de transtornos. Olha só, queridos, qual é a diferença desse para esse? Primeira coisa que você tem que identificar. Ó, a diferença é que o aromático está ligado diretamente à cadeia principal. Neste, o aromático está ligado a um carbono e este carbono está ligado à cadeia principal, certo? Então você tem que observar isso, porque os nomes são muito parecidos, o jeito deles são muito parecidos. Você vai ver que depois em outras funções eles vão ser influência para o nome dessas funções. Então, ó, aqui quando nós temos um anel aromático ligado direto na cadeia, nós vamos chamar essa ramificação de fenil, certo? Fenil. Fenil. Quando nós temos o anel aromático ligado direto num carbono e esse carbono ligado na ramificação, ele é chamado de benzil, certo? Benzil. Muito cuidado para você não se confundir,
Porque quando nós temos uma substância que é representada apenas pelo anel aromático, o nome dessa substância aqui é benzeno, certo? Então, ó, são coisas diferentes. Aqui eu tenho uma substância, aqui eu tenho uma ramificação que tem que estar atrelada ali a uma outra cadeia. Mas a gente vai ver depois que nós temos funções que aparecem com a influência desse nome. Agora, olha só, quando nós temos dois anéis conjugados, ele é chamado de naftaleno, certo? Só que aqui, por ser uma ramificação, ele é chamado de naftil. Ó, naftil. E aí, observe aqui, nele ele tem lados que são diferentes um pouquinho. Nessa parte de cima aqui, ó, você vai ter, né? Você tem aqui na parte de cima, você tem o outro aqui que é na lateral, né? Na lateral do composto. Nós vamos ter duas formas, que ele pode estar girando, girando, girando. Aqui, ó, pelo fato de ter esse lado de cima, com todas as mudanças, aqui seria equivalente a aqui, seria equivalente aqui ou aqui. Todos esses que estão ligados nesses pontos em que eu coloquei o laranjadinho, eles são referências ao que nós chamamos de alfa. Então ele é chamado de alfa-naftil, só porque essas pontas estarão ligadas ao anel, né, à cadeia principal. Agora, se nós tivermos aqui, ó, esses pontas aqui, ó, essas quatro que eu estou colocando, olha só, essas quatro que eu coloquei em roxo, isso vai ser um outro radical chamado de beta-naftil. Naftil. Gente, para ser bem sincero, eu não me lembro de nenhum exercício desses exercícios de vestibular que tragam esses dois radicais. Mas eu gosto de falar deles porque caso apareça, vocês conseguem fazer aí. Desculpa aí, eu treinei a câmera um pouquinho porque eu bati na mesa que estava aqui. Tá certo? Um grande beijo para vocês. Tá? A gente termina aqui. A gente se encontra logo logo para continuarmos as nomenclaturas. Espero que essa aulinha ela deu para você entender. E outra, você vai precisar desses radicais na hora de falarmos da nomenclatura. Tá certo? Nossa próxima aula a gente vai falar sobre a nomenclatura de compostos ramificados. Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa. Espero que a família de todos esteja muito bem, né? Para que a gente consiga passar por tudo isso juntos, tá certo? Saudade é muita, né? Tudo de bom para vocês.